Então, pessoal, a aula 6 de hoje, que é o material de hoje, nós vamos começar com monitoramento e análise de dados na gestão. Nós terminamos a aula anterior com o RP, lembram disso? São os módulos que permitem que nós façamos a gestão integrada de tudo aquilo que nós necessitamos na nossa empresa. E aí nós vimos que o ERP pode nos ajudar a controlar RH, comercial, acadêmico, manutenção, a sustentabilidade, recurso de energia, vigilância, inventário, estoque. Tem mais coisa? Tem mais um monte, né? Mas nós temos também a parte que precisamos observar onde é que estão esses dados. E eu preciso, como gestor, em determinado momento, olha aqui, ó, tomada de decisão baseada em dados. E por final, eu preciso saber montar relatório de indicador de desempenho. Então eu preciso cuidar disso. E aí, por onde eu começo? Olha lá, coleta de dados educacionais. Tá certo? Então vamos lá. Refere-se a quê? Olha lá, coleta de dados educacionais e administrativos com sistemas tecnológicos, refere-se ao uso de ferramenta digital e software para registrar, organizar, analisar e interpretar informações relacionadas à gestão. Então, um tipo dessas ferramentas digitais é o ERP que a gente estava falando na aula anterior, que inclusive você pode fazer modular isso, né? Para nós gestores, nós temos assim um olhar muito focado em desempenho acadêmico. Então, como é que o aluno está evoluindo, como é que o professor está trabalhando, como é que o pai está interagindo entre relação entre escola, pai, professor, aluno, eu, gestor. Então, o nosso olhar é para isso, né? Mas tem muita coisa que você pode, inclusive, acompanhar em termos, olha lá, de gestão. Né? Olha lá, pode incluir informações acadêmicas dos alunos, dados administrativos e indicadores de infraestrutura escolar. Quer ver uma coisa bacaninha que vocês acho que já sabem, né? Já sabem o que é, mas que vocês podem rapidamente pegar como exemplo? Censo escolar. Para que eu preciso conhecer o censo escolar? Ali tem muita coisa, muita informação que me ajuda a tomar decisão. Tá certo? E o censo escolar é obrigatório toda escola preencher. Ok? Um montão de coisa própria. E aí você pega aquele arquivo, faz uma análise que nós vamos ver se der tempo. Uma das nossas aulas é Machine Learning. O que quer dizer isso? Aprendizagem de máquinas por algoritmos. E ele, se você tiver um profissional específico que faça isso para ti, é possível, a partir dos dados, gerar relatórios, gerar insights muito específicos. Exemplo, como evolui determinada escola, como é que está o nível de matrícula em determinada região, qual é o nível de desempenho escolar de determinada região, se está melhor que a minha, se está pior que a minha. A minha escola em relação a outras da região, como é que tá? X aluno tirou nota maior no Enem, por exemplo, ou então a minha escola tem maior número de alunos com diferença de idade série, que é chamado por governo de distorção idade série, tá? Tudo isso você pode fazer, tá? Então olha cá, ele tem lá a ideia da automatização, né? Então você vai fazer coleta automatizada, você pode fazer acesso em tempo real desses dados. Os dados têm segurança? Sim, principalmente quando vem dados do governo, que agora atendendo a nova Lei de Proteção de Dados, a LGPD, os dados que o governo já está disponibilizando para você, por exemplo, ele já tem proteção. Então você não consegue com facilidade identificar de que escola é determinada situação.
Você tem lá algumas coisas que eles permitem, por exemplo, região, área, se é particular, se é pública, mas você não consegue filtrar uma determinada escola com facilidade. Tudo bem? E aí você pode fazer integração e análise dos dados, que é o que te interessa, né? Análise dos dados. Qual é a vantagem? Você está buscando o que na sua vida? Eficiência. Você vai reduzir tarefa burocrática e alguns processos administrativos, inclusive, fluem com mais naturalidade. Quer ver uma coisa bacaninha? Quem está em São Paulo, você tem lá o sistema do Estado, que é o SED. Quem conhece o SED, já ouviu falar? Que era o antigo Jedi, né? Margarida está digitando. Margarida não conhece a SED. A Daiane conhece, olha lá. Ok? Então, o SED, ele, que é o antigo Jedi, né? Deixa eu escrever aqui, ó, SED. Aí. Ele tem todo o histórico do aluno, o histórico do professor, da escola, número de turmas. Olha lá, uso para ver as notas do meu filho. Tem tudo. Aquela escola, quantas turmas tem, quantas salas tem, quantas vagas tem, quais são os alunos que estão, por idade, por série, ele sabe tudo. O governo sabe tudo. E aí, você que é gestor, você pode fazer uns filtros também. Todas as escolas que você estudou, é uma capivara, como a gente fala no termo mais assim, no vulgarmente, né? Traça uma capivara sua, tudo, tá certo? Um histórico da tua vida. Então, por exemplo, quando você vai fazer matrícula na faculdade, você leva teu histórico, certo? O que o secretário escolar faz inicialmente? Ele vai na sede e digita lá algumas informações e puxa toda a tua vida, anexa naquilo, por quê? Porque futuramente nós precisamos fazer alguns cadastros para a tua formação no superior. É solicitado, então a faculdade já faz isso. Tudo bem? Então você tem lá, né? Eficiência na gestão, melhoria na tomada de decisão. Você sabe se está precisando de mais sala, menos sala. O governo sabe se você está com superlotação. Tem escola, por exemplo, que é permitido ter 25 alunos por sala, por conta da área física da sala, tá? Não é que é uma regra. Mas o governo, quando licenciou lá, aquela escola é um pouquinho antiga, e tinha lá só 25, 30 alunos por sala. E aí você notificou que você tem 32. O supervisor escolar vai lá na tua escola, fala, olha, como é que é isso aqui? Aqui está autorizado 25, você está com 32 na sala? Como é que é isso? Entendeu? Coisas assim. Então você tem melhoria na tomada de decisão, você tem mais aporte para saber com consciência, com praticidade, para que lado que você vai. Aqui, ó, transparência, né? Você tem uma transparência, você consegue realmente fazer com mais tranquilidade algumas coisas, tá? Tomar algumas decisões, que esse é o grande mote da coisa, né? Qual a desvantagem? Lógico, não é barato, tem muito software aí, muita coisa que você quer coletar de dados que não vem do governo, é coleta sua, você tem que desenvolver software. Se você vai desenvolver software, não é barato. Vamos dizer que você queira fazer um RP para fazer todo um perfil etnográfico do seu aluno, etc, etc. Ó, não é nada do governo, você que está querendo. Então, o que acontece? Você tem que contratar. Então, para você desenvolver isso, não é barato. Tá certo? Vai precisar, inclusive, de necessidade de treinamento, porque a pessoa está desenvolvendo aquilo agora, então todo mundo vem junto, né? Eles vão desenvolvendo e você vai treinando aquilo que está sendo desenvolvido. Você tem independência tecnológica, que é outro desafio, tá? Principalmente internet. Não sei se a escola tem condições de prover internet. E, lógico, quando não existe uma política de governança de dados, você pode ter, né? Não é que tem, mas pode ter problema com questões de segurança. Por exemplo, dados expostos.
né? Documento de pai, documento de aluno, pode ficar assim para todo mundo ver? Não! Como é que eu protejo isso? Criptografia. Como é que eu implanto isso? Tem que contratar um profissional para desenvolver criptografia de dados. Ó, tudo vai ficando mais caro, ok? Como é que eu aplico isso? E onde eu aplico isso? Olha lá, gestão de matrícula, gestão de frequência, desempenho escolar, recursos humanos, planejamento financeiro, monitoramento de infraestrutura, tudo que nós já debatemos quando falamos de RP. Ok? Vocês sabem que o metrô, ele tem lá o conceito, ele utiliza o conceito do IoT, né? Internet das Coisas. E tudo que acontece no metrô, o sensor captura e grava em banco de dados. Tá certo? Eu não vou me lembrar agora quantos 1000 dados são gravados por segundo. Mas me parece que era 200 ou 250 mil dados. Eu não vou afirmar isso com toda certeza, porque eu não me lembro. Mas eu já li sobre. E por que que tem que gravar tudo isso? Então o metrô, o trem que está indo, ele grava questão da abertura de porta, fechamento de porta, a sensação térmica dentro do vagão, questão da ambientação de luz, se tem luz queimada, se não tem, velocidade, parada, tudo. A questão lá do módulo de freio, que aperta a roda, questão de desgaste de peça, para tudo tem sensor. E por que eles fazem isso? Para conhecer e ter informação suficiente para tomar uma decisão urgente. Ok? Não dá, por exemplo, para um sistema autômato, né? Porque o metrô é autômato. Tem lá uma pessoa na cabine, mas aquilo está sozinho para lá e para cá, não é isso? O próprio computador leva o metrô e traz o metrô. Não dá para o sistema autômato simplesmente se basear em meia dúzia de informação. Você tem que ter muito sensor. Os carros da Tesla, olha quanto sensor tem num carro daquele e quanto de informação que ele grava. Tudo bem, gente? Algumas ferramentas para análise de dados e visualizações. Algumas, inclusive, quem mexe com Canva, por exemplo, tem uma ferramenta que dá para fazer uns gráficos bacana, né? Umas artes gráficas ali também, muito legalzinho. Tá certo? Os folhetos, os folders que dá para divulgar na empresa. Olha, batemos a meta, alcançamos tal resultado, alcançamos tal coisa, fizemos isso, fizemos aquilo. Olha só, alguns exemplos, ó. Ferramentas para análise de dados. Ah, quem é o primeiro aí, ó? Esse não tem jeito. Eu adoro o Excel. O Excel, se você realmente estudar o Excel, o módulo intermediário para o avançado, é muito legal. Ele faz coisa que você não tem nem ideia. Tá certo? Muitas vezes eu conheço lá a tabelinha, um gráfico, né? Umas formulinhas e tal. Beleza, é joia, é do mesmo jeitinho. Ok? Mas ele tem muito recurso. Inclusive, o Excel ele trabalha com análise de dados já mais específico no módulo avançado. Ele faz correlação, regressão linear. Se eu for ficar falando aqui vai ser um montão de hora de coisas que ele faz. Eu preciso usar tudo isso? Não, mas se você precisar, o software tem. E a licença do Excel é barato. Se você comprar, por exemplo, fizer a assinatura do 365, se eu não estiver enganado, o Word, o Excel, o PowerPoint, mais alguma coisa lá, é R$50 por mês. Tá certo? É muito barato. Né? Da mesma forma que você tem o Excel, você tem o Google Sheets, né? Que aí é da Google. Aquelas planilhinhas que tem lá no Gmail, lá na parte Google, você tem lá um editor de texto, uma planilha eletrônica e acho que tem uma apresentação também, que simula o PowerPoint, né? Mas você tem o Word, o Excel e o PowerPoint lá de forma também tranquila. Se você, por exemplo, tem uma conta Google, até 15 GB na conta é gratuito de armazenamento, então você pode inclusive usar
ou planilha de lá, sem nenhum problema. Power BI é um software da Microsoft, já é específico para você fazer análise de dados com mais robustez. Se você realmente, sua empresa, sua escola precisa disso, então você pode adquirir uma licença, tá? E se eu não estiver enganado, tem uma licença com uma taxinha bem baixinha. Se você for usar o Power BI no computador, se você for usar o Power BI na nuvem, aí sim ela se torna um pouco cara. Mas no computador ela é baratinha, tá certo? Um outro que é extremamente profissional, aqui ó, Tableau, o nome se pronuncia Tableau. É fantástico, é um software que gera recurso visual para ilustração em gráficos, em planilhas, de forma estritamente profissional. Tá? Sabe aqueles negócios de infográfico que vocês veem em site tipo UOL, Estado de São Paulo, que eles fazem assim, gira, você tem lá toda uma questão de gráfico em modularidade, faz paginação de gráfico, muito, assim, um recurso visual fantástico. Um dos softwares que faz isso é o Tableau, tá certo? Tem outros também, mas um dos mais conhecidos é o Tableau. E tem aqui também lógico, né? A Google está presente em tudo quanto é coisa, né? Que é o Data Studio. Olha o que o Data Studio faz para você, gestor escolar. Ferramenta gratuita de visualização de dados que integra informações de diversas fontes, como planilha, banco de dados, plataforma de marketing. E aí ele cria relatório dinâmico e personalizado. Qual é a primeira informação disso? De forma gratuita. Tá? Então minha escola não tem recurso, tá? Eu vou ficar sem usar alguma coisa? Não, tá aqui, ó, Google Data Studio. Beleza? Para visualizações, você tem o Infogram, que aí, ó, infográficos, permite também fazer infográficos, relatório, gráfico interativo, mapa para facilitar, mapa de calor, que é também interessante. Eu acho que vocês conhecem o Canva, né? Acredito que aqui na sala tenha um, dois ou até mais alunos que trabalham com Canva, sim ou não? Olha lá, uso direto. O Canva é muito bacaninha, né? É muito legal. É um software de edição gráfica que você permite fazer um monte de coisa, folheto, apresentação, cartazes, gráficos, dá para fazer um montão de coisa. E ele tem uma versão gratuita e tem uma versão que é uma taxinha lá também. É muito legal, tá? O Google Charts, mais uma vez, o Google na nossa vida. O ClickView. E aí, olha que informação interessante aqui, ó. Business Intelligence. Pronúncia Business Intelligence. Quando você usa somente a sigla, chama-se BI, tá? Ferramenta de BI. Uma ferramenta de BI é uma ferramenta de análise de negócio. Então ele pega um monte de dados de diversas fontes e você, por meio de linguagem, às vezes utilizando o SQL padrão, que é comum para um bocado de coisa, você faz o quê? Você permite fazer relatório, permite fazer análise de dados, permite fazer um montão de coisa, tá certo? Então tem muita empresa que contrata ferramentas de BI própria, né? Assim, de uma empresa, a Oracle, por exemplo, que é a grande mãe, né? As ferramentas de BI da Oracle, são poderosíssimas, né? Então você pode utilizar esses dados para tomar decisão. Você gera relatório de tudo. E o Plotly é uma biblioteca de código aberto, tá certo? Então ela é gratuita. E eu vou falar em vários pontos o Plotly tá presente, tá? Ele também cria visualizações, tá? A Daiane perguntou aqui: quem é professor da prefeitura, se acessar com e-mail de trabalho, consegue acesso de outras ferramentas do Canva?
Olha, eu não sei te precisar isso, Daiane, mas se você tiver o cadastro, porque na realidade é o cadastro, né? Você tem uma parte. A Diane, a Diane. Tudo bem, escreve Diane e aí também. Você está afirmando, entendeu? Diane, você escreve Diane e também pronuncia Diane? Ou escreve Diane e fala-se Daiane? Agora ficou, né? Você vai escrever. Sim, é Diane mesmo. Então tá bom. Então a Diane está afirmando, quem é professor da prefeitura, se acessar com e-mail de trabalho, consegue acesso de outras ferramentas do Canva. Ó que bacana, tá certo? Quem não conhece, né, o Canva, entra lá, vai ver que tem um montão de exemplo, que o exemplo nós chamamos, né, exemplo e modelo, nós chamamos de template, tá? Template. Já tem modelos prontos que você já pode usar, se quer personalizar alguma coisa também é possível. Tem cursinho na internet, no YouTube, ele é super interativo, rapidinho você consegue fazer alguma coisinha ali de boa. É muito bom, né? Diga aí, Diane, você gosta do Canva? Tá digitando. A ferramenta, enquanto ela digita, eu vou falando aqui, tá? Ó, ferramentas. Olha lá, eu faço pequenos trabalhos para amigo. Ó, já tá fazendo um empreendimento, hein? Olha lá, cardápio, convite, já tá fazendo empreendimento. É isso mesmo. É dessa forma. Então, aplicações na gestão escolar. Nós estamos falando de ferramentas para análise de dados, certo? Na gestão escolar, monitoramento de desempenho acadêmico, você tem ferramentas como o Power BI, que é da Microsoft, e o Tableau. Em gestão financeira, você pode usar o Excel, Google Sheets, né? Google Sheets, combinadas com os dashboards no Power BI. Eu já falei sobre dashboard aqui em uma dessas aulas para trás. Hoje nós vamos também falar alguma coisinha mais para frente aí, tá bom? Análise de frequência escolar, você tem o Data Studio, que é gratuito inclusive, e resultados em termos de relatórios, né? Você pode utilizar o Kalik View ou o Google Charts, tá? Google Charts. Perfeito? Ferramenta, gente, tem muito. Aqui, ó, utilização de dashboards para acompanhamento em tempo real. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então continuando, né, nossa aulinha. O que é um dashboard? Né? Para que serve um dashboard? Onde é que eu utilizo? Nós já falamos, né, algumas vezes do tal do dashboard, que inclusive você pode fazer via Excel, tá? E aí a lógica aqui diz o seguinte, que além do dashboard ele tem que ser desenvolvido tem um acompanhamento em tempo real, né? Tá vendo, ó? Dashboard para acompanhamento em tempo real, ok? Então, o que é o dashboard? São aqueles gráficos muito bem produzidos, muito bem alinhados, eles são conectados à fonte de dados dinamicamente. Então, à medida que você muda, né, que você troca os dados, você atualiza os dados, o gráfico também ele muda. Tá certo? E você pode utilizar inclusive para gestão escolar, para monitorar dados acadêmicos. É o que nós vamos dar uma olhadinha. Olha ele aí, ó. Ó que bacaninha. Aqui tem 4 exemplos, ó. Legal, né? Olha os modelos de gráfico. Você pode inclusive acompanhar o dashboard via celular, que nós chamamos de mobile, né? O smartphone. Então vamos lá, você tem uns dados lá na sua empresa, isso está online e vai entrando o número de matrículas, pagamento, despesa, recebimento de mensalidade, etc, etc, ou qualquer outra coisa que você queira controlar, tá? Estou dando alguns exemplos aqui.
Então esses gráficos aqui, eles vão sendo atualizados em tempo real. Olha outros modelinhos aqui embaixo. Tá certo? Então ao invés de você ler um documento, né, ver um documento assim diferenciado, etc. O que você faz? Visualmente você já está ali, né, olhando como é que essas coisas se comportam. Tá certo? Aí, ó. É muito legal, né? O Excel faz isso, tá? O top de linha nessa área aí, que nós falamos já no início dessa aula, é o Power BI. Tá? Vamos colocar aqui. Power BI. Aí, apareceu aí. Ele conecta qualquer fonte de dados, né? Tem as mais conhecidas, né? Excel, banco de dados SQL, NoSQL também, uma fonte de dados. E aí você projeta como é que você quer o dashboard e ele exibe para você. A única diferença do Power BI para o online, que você pode colocar isso no online, tudo, né, em tempo real, só que ele tem o custo da licença que não é tão barato. Mas você acompanha o desenvolvimento da tua empresa de qualquer lugar, até no telefone celular. Tá certo? Características, né, do dashboard, você tem uma visualização interativa. É melhor de você acompanhar os dados porque ele tem ali o visual, né? Desculpem. É visual, tem gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de linha, histograma, tem um montão de coisa. A ideia do uso de mapa de calor também, tá? São gráficos mais específicos, tá certo? A atualização em tempo real, que eu acabei de dizer. Você pode personalizar o gráfico da maneira que você quiser. Acesso remoto, lógico, se ele estiver na nuvem, você acessa de qualquer lugar. E você pode fazer diversas comparações, porque a ideia da análise de dados é isso, você precisar e poder analisar dados independente do período que você está trabalhando. Ah, eu quero saber se eu tenho mais matrícula hoje do que 5 anos atrás. Eu quero saber se os meus alunos tinham um rendimento melhor em 2019 do que 2024. As ferramentas de análise de dados têm que permitir que você faça isso. Tá certo? Vantagens. Uma principal dela, inclusive, é um dos tópicos dessa aula, que é tomada de decisão. O dashboard oferece uma visão bem clara, né, das informações, dos dados, dos indicadores, daquilo tudo que você está providenciando por meio dele. Eu vou ter... Aí eu vou falar de escola particular, tá? Eu vou ter 3 salas de primeiro ano, mas eu só tenho só um professor. Pelo número de matrículas que ele está me mostrando, eu já tenho a certeza que vou precisar contratar professor. Então, antes que comece as aulas, eu preciso fazer todo aquele, né, aquele período, aqueles estágios, aquelas etapas necessárias para fazer a contratação de professor, que é convocar, fazer recrutamento, fazer seleção, mora perto, mora longe, tem experiência, não tem, quanto tempo está formado, se tem de horário disponível, tudo aquele negócio, depois chama para entrevista e depois para a pessoa fazer um teste prático, que é dar uma aula que normalmente é sorteada no momento, tá certo? Passou, beleza, ok. O professor começa tal dia. Tem a fase de contratação, que é providenciar todos os documentos, exame médico, etc. Observe que não é de um dia para o outro. Então você precisa saber dessa informação com bastante antecedência. Tudo bem? Outra coisa, a questão de identificação de problemas e oportunidades, né? Transparência na gestão, porque aí se você compartilha essas informações com todos os departamentos, todos estão vendo no mesmo tempo de onde você está tirando os dados para tomar uma decisão. Aquele negócio assim, mas ele se baseou no que para fazer isso? Se você está com isso divulgado na empresa, todo mundo está enxergando. Tá certo?
Tranquilo a todos? Para aplicação na gestão escolar, ó, você tem a ideia do desempenho acadêmico, né? Aí você pode fazer um gráfico de controle de nota, um gráfico de controle de frequência, né? Um gráfico de desempenho. Você pode também fazer a gestão financeira, despesa, receita, controle de frequência, e aqui não precisa ser somente de aluno, mas você também pode fazer controle de frequência de funcionário, tudo bem? E toda aquela parte de gestão de infraestrutura. Vocês, senhores gestores, que já assim o são, né? Porque já estão no 7º semestre, né? Então já são gestores. Observem que vocês são responsáveis pelo abandono escolar, tá? Por isso que o diretor de escola, ele fica atento a essas informações. Porque depois o supervisor te cobra. Ele tem acesso à sede. Aliás, o supervisor é o que mais tem acesso à sede, né? Que é o sistema do estado, lá do governo. E depois ele vai na tua empresa, na tua escola e vai falar assim, olha, eu olhei lá, você tem 30 alunos, mas somente 27 estão na sala. E os outros 3? E você não vai poder dizer assim, eles mudaram de escola. Ela faz só se for para outro estado, porque dentro do estado, São Paulo, a sede, né? A maioria das escolas já estão conectadas. E aí você responde o quê, né? Tudo bem? Entendem isso? Né? A cidade de São Paulo toda, você está em tempo real, você sabe de qualquer coisa ali dentro. Tudo bem? O que eu posso utilizar de software, professor, para fazer um dashboard? Eu já falei do Excel, né? O top de linha tá aí, ó, Power BI, é o primeiro. É o mais utilizado aí. O software é poderosíssimo, tá? É muito bom. Não é barato assim, mas dá para pagar. É uma licença que a empresa consegue suportar, tá certo? Ela consegue pagar isso. Mas você precisa de um profissional que tenha um conhecimento avançado para fazer uns relatórios, uns gráficos muito precisos, tá certo? Mas é muito bom. Eu trabalho com Power BI, eu falo para vocês que é muito legal. Dá para fazer muita coisa em tempo real, você tem métrica para tudo. Você quer saber isso de qualidade, indicador disso, indicador, ele te dá ali na hora, rapidinho, como é que fala? Um comando rapidinho, ele já te mostra. E você tem condição de ir para uma reunião, por exemplo, você falar, olha, a inadimplência da escola é de X%. Escola particular tem uma preocupação muito grande com isso, né? Que é a questão da inadimplência. Ou ainda, precisamos pedir o material da editora, né? Quantos alunos compraram o material para a gente repassar para a editora? Ah, do tanto de aluno que temos aqui, X do primeiro ano, X do segundo, ele te dá o relatório de tudo, monta tudo para vocês. E você tem uma decisão muito precisa. Beleza? O Tableau também permite, né? O Tableau também permite criação de dashboards. O Data Studio, e ele é fácil e grátis, por quê? Porque ele utiliza também as planilhas, que é eu vou dizer um concorrente, é um concorrente do Excel, tudo bem? O Google Sheets é um concorrente do Excel, então você pode lá pegar a tua planilhinha, montar lá uns dashboards e pronto, beleza. E o CalicView, como ele é uma ferramenta de BI, tá certo? Olha aqui, ó, ferramenta de BI, muito parecido com o Power BI, então ele também tem condições
de ofertar para você facilidades na criação de dashboards. Ah, mas minha escola precisa ter isso? Claro que não, gente. Mas você pode, se tiver condições de implementar essas ferramentas, você tem muito mais tranquilidade e segurança de tomar uma decisão, porque você tem a informação precisa ali em tempo real. Ok? Por exemplo, você vai para uma reunião, o cara quer saber quantos alunos tem lá a questão da distorção e idade série, ou seja, estão numa série, mas porque são repetentes. Você vai pegar os prontuários, vai perguntar para alguém lá na secretaria, fala, olha, me dê aí um relatório disso. Não, você vai lá no Power BI e ele já te fala. Você só pede para fazer um filtro específico na base de dados, você mesmo faz, clica aqui, 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 escreve o que você quer, ele já te monta ali uma tabelinha muito bem esquematizada, que inclusive você pode exportar para Excel. Tá certo? E aí no Excel, se você quiser trabalhar de uma outra forma, também dá. Mas se não, você pode trabalhar dentro do Power BI, que ele também faz todas as operações do Excel, em termos de fórmula, cálculo, essas coisas mais. Tudo bem? O que eu preciso considerar para implantar um dashboard na minha escola? Primeiro, você tem que saber o que você quer medir, o que você quer acompanhar. Eu vou botar um dashboard aqui para exibir isso em tempo real. Para quê? Ah, eu quero saber o número de matrícula. Tá. Custo-benefício, compensa só para isso? Se você achar que compensa, show de bola, é isso. Mas você tem ferramentas que nem o Excel que pode permitir isso com mais facilidade para você. Tá certo? Ah, mas eu queria um Tableau ou um Power BI porque ele é mais específico. Beleza, sem nenhum problema. Mas você sabe que tem um custo. E aí, voltando na primeira pergunta, o que é que eu quero medir? Se for coisa pouca, dá para você fazer com software gratuito. Não, não é. Eu quero realmente análise detalhadas, tá? Beleza. Então vamos para o Power BI e vamos definir os indicadores que eu quero acompanhar. Então, matrícula, inadimplência, gestão de algum tipo de recurso, uso de material. Beleza, você vai, como é que fala? Alimentando o sistema com tudo isso e depois você faz os seus relatórios, tá? Primeiro um dashboard para acompanhar e depois você puxa os relatórios para você tomar decisão. Beleza? É fácil treinar para fazer Power BI? Até em vídeo na internet, aí tem até curso muito bom da Data Science Academy, que é gratuito. É um curso de... são cento e poucas horas, 160 horas. Eu sei que é um curso que você não faz em menos de 6 meses. Tá certo? E é gratuito, é online e gratuito. Tá bom? Você pode ter a garantia dos dados, né? Então, os dados precisam ser... os dados precisam ter segurança e confiança. Tudo bem? Se você tiver uma pessoa que possa fazer isso na tua empresa com qualidade, com segurança, você realmente pode confiar. E aí não há nenhum problema. Aí você vai ter seu assunto aí bonitinho. E avaliar, né, a usabilidade, ou seja, ele tem que ser intuitivo e tem que ser fácil de navegar. Porque de repente você cria um gráfico tão complexo que você tem que ficar ali olhando para ele e falar, tá, aquilo dali é aquela ali, bom, esse, não adianta, isso tem que ser fácil, você olhou, você fala, isso aqui está subindo, isso aqui está descendo, tem uma barrinha aqui, tem uma barrinha acolá, eu sei rapidamente medir o que está acontecendo aqui. Perfeito? Sim ou não? Aí, ó, chegamos. Tomada de decisão baseada em dados, né? E aí, olha lá, é uma abordagem, olha lá, é uma abordagem que utiliza informações quantificáveis e evidências objetivas para orientar decisões estratégicas.
Então eu preciso tomar decisão. O que eu preciso primeiramente? Dados, informação, tá certo? E informação que possa gerar conhecimento. Não adianta eu ter uma informação que eu não sei fazer nada com ela, tá? Eu preciso ter uma informação que gere conhecimento. Tudo bem? Aí, como é que eu tomo decisão? Foco em evidência. Como é que é uma evidência? Tá aqui, ó. Fatos e estatísticas. Né? Vou o caso lá do tenho que contratar um professor a mais. Como é que eu vou contratar um professor a mais? Por quê? Porque pelos fatos eu descobri que eu tenho 3 salas de aula de determinado curso, determinada série, e eu só tenho um professor na escola. Ok? Outra coisa, eu posso fazer como? Eu analiso isso de uma vez só. Eu preciso estar... eu olhei no final, no comecinho do semestre, não preciso mais, né? De jeito algum. A análise, ela é contínua. Né? Olha aqui, ó. A análise é contínua. Você está pegando os dados, você analisou, daqui a pouco entrou novos dados, você está analisando. Amanhã entra mais novos dados, você está continuando fazendo análise para você ter uma resposta, né? Aqui, ó, mensuração dos resultados com mais propriedade. Tudo bem? A ideia da coleta de dados, que eu falei que você pode coletar esses dados de múltiplas fontes. Então, falamos agora há pouco, né? Ó, desempenho acadêmico, controle de nota, frequência, que mais? Algum tipo de desempenho específico da escola. Que mais? Gestão de RH, gestão financeira, gestão de inventário, estoque, gestão de energia, sala de aula, câmera. Eu posso pegar esses dados de diversos lugares. O importante é o que eu vou fazer com isso. E aí eu preciso saber. E a questão da automatização da tecnologia, né? Automatização e tecnologia. Vou coletar isso automaticamente? Na linguagem de tecnologia da informação, que vocês gostam de falar, o rapaz do TI, né? TI, tecnologia da informação, nós temos mecanismos bem específicos, né? Que nós chamamos de pipelines. Ó, apareceu para vocês aí. O que é um pipeline? É como se fosse um programinha, que ele fica executando em tempo real ali, ou com o tempo que eu programo, ele vai em algum lugar, pega um volume de dados, traz para cá, ou daqui, leva para lá. E ele fica fazendo isso de forma automática. Ok? Então ele vai fazendo essa distribuição, vai pegando esse tal, atualiza aqui, leva lá, atualiza aqui, pega daqui, atualiza lá. E aí esse programinha fica o tempo todo fazendo essas tarefas. Por isso que chama-se pipeline. Na tradução, pipeline é como se fosse um tubo, um oleoduto. Ou seja, uma conexão por tubo, de um lugar a outro. Então ele fica pegando esses dados para lá e para cá. Por que ele tem que fazer isso? Para alimentar algum relatório em tempo real. Né? Então, por exemplo, ele vai lá no banco de dados da tua escola, pega o número de matrícula, número de despesa, número de receita, quantidade de não sei o que tal, e vai atualizando uma base de relatório em algum lugar. Quando você está olhando o dashboard, aquilo está em tempo real. Tudo bem? É um pouco de linguagem técnica, mas vocês precisam saber que existe isso. Tá? Ah, mas a gente precisa saber programar? Não, tem o rapaz do TI. Ok? Ele vai providenciar isso para você. O que te importa como gestor são os dashboards, os gráficos prontos. Né? Se eu posso colocar assim, bem no vulgarzão mesmo assim, os gráficos prontos já apresentados para mim. Beleza? As vantagens, né? São decisões mais precisas, nós já temos falado sobre isso.
Identificação antecipada de problema, eu posso observar que determinada coisa pode, né, acontecer, um determinado problema pode acontecer logo mais. Quando você trabalha com algoritmos de machine learning, o nome é isso mesmo, tá? Machine learning, de aprendizado de máquina, você pode criar um negócio chamado árvore de decisão. Lógico, o teu rapaz do TI vai fazer isso para você. E ele vai colocando alguns questionamentos para a máquina, alimentando com algumas variáveis, que inclusive ele pode predizer uma situação que vai acontecer. Por isso que chama-se de modelos preditivos. Então, por aprendizado de máquina, por experiência de programação, se acontecer isso com essa combinação, com essa combinação, com essa combinação, o aluno pode abandonar a escola. Então, você sabendo disso, quando acontece 3 das 5 variáveis, você já está atento àquele aluno, você já vai ali fazer uma intervenção mais aproximada, porque na sua mente já fala, esse aluno aqui vai abandonar. Porque aprendi na árvore de decisão que a combinação dessas variáveis eleva a probabilidade em muito desse aluno abandonar a escola. Ok? Além disso, você pode fazer a alocação eficiente dos recursos. Ok? Olha lá as vantagens, né? Pode personalizar o ensino em algumas situações, inclusive, de sala de aula. E pode propor um padrão de melhoria contínua. Tá? Em programa de qualidade, melhoria contínua, tem um programa chamado Kaizen. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa de qualidade muito legal. Dá para implantar na empresa. Ele normalmente trabalha com outro programa que é chamado 5S. Não sei se vocês também já ouviram falar. Se não ouviram Kaizen 5S, pesquisem, leiam, né? De repente a escola que você vai trabalhar quer implementar um assunto desse, que é o princípio da disciplina, da organização, da ordem, cada coisa no seu lugar correto, né? Eu fiz uma atividade hoje, eu posso melhorar para amanhã? Sim, sempre é possível melhorar. Então o Kaizen, ele chega junto ali, tá certo? Olha lá, a Margarida falou, eu conheço. Importantíssimo, Margarida, é importantíssimo. Tá certo? Por quê? Porque de alguma forma você como gestor, você tem que daqui a pouco falar para a pessoa, para os seus colaboradores, gente, nós precisamos melhorar aqui. Você chega em determinada sala, tudo jogado de qualquer forma. Nós temos um hábito, né? E não sei, vocês podem até me ajudar se realmente já percebem isso. Nós estamos em sala de aula tendo aula. Nós, nível superior, hein? Bateu o sinal ou o professor dispensou, do jeito que você tá, você levanta e sai da sala, não é assim? O professor também, levanta e sai. Então nós não arrumamos a nossa mesa, nossa cadeira, não percebemos se jogamos algo no chão, se alguma coisa caiu. O professor ele afasta a cadeira, ele deixa a cadeira afastada, lousa suja. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Kaizen, ele nos ensina que precisa ter disciplina, organização, padronização. Olha que interessante, né? Você é professor de escola pública, quando terminou a tua aula, você pode organizar a tua área, né? Pedir para os próprios alunos, gente, vamos deixar as cadeirinhas organizadas, ó, já vai instruindo e você já vai treinando os alunos para também serem organizados. Sabe aquela historinha que a gente sempre falava? Papel no chão, no lixo. Vai apontar lápis, no lixo. Vai. Entenderam aquela paradinha? Então, tem um pé no Kaizen, tem um pé no 5S. Tá certo? Desafios. Tem desafio também? Tomada de decisão? Tem. Uma delas, principalmente, é a qualidade dos dados. Gente, eu não gosto da palavra específica qualidade. Tá? E eu vou dizer especificamente por que eu não gosto. Porque a palavra qualidade ela é abstrata. Então, quando nós falamos qualidade, é interessante
já explicar o que você está observando dentro do conceito de qualidade. Então, durabilidade, resistência, eficiência, conforto, ok? Agilidade. E aí, no caso da dependência dos dados, a qualidade que nós estamos observando aqui é precisão. Então, ó, depende da precisão. Então, os dados são confiáveis? Você pode confiar nisso? Quem te deu esses dados? É o seu sistema de gestão escolar? É o teu RP que está dando isso? Então, se você tiver condições de confiar nisso, você está no nível de precisão aceitável. Tudo bem? Outra coisa que você vai ter como desafio é a capacitação. Então, toda a sua equipe precisa ser treinada para isso. Muitas vezes você vê professor lançando nota errado, era num campo e é lançado no outro, você vê tarefas sendo desenvolvidas erroneamente, né? Então tudo isso é complicado. Veja, quando eu falo para vocês assim, gente, vamos fazer uma determinada tarefa, eu tenho que passar para vocês o modelo que a tarefa tem que ser executada, não é? Por quê? Vocês não vão adivinhar como é que aquilo é feito. Então, tudo isso precisa de treinamento, capacitação. Tudo bem? Privacidade e segurança também é um desafio, porque os dados, eles podem ter, nós chamamos de dados sensíveis, aqueles dados que não podem ficar abertos assim ao público, né? Todo mundo pode visualizar, pode pegar, pode. Isso tem que ter um certo cuidado, tá bom? E lógico, o custo de implementação disso tudo, ele também é um desafio muito grande para a organização. E aí, exemplos da tomada de decisão em dados na gestão escolar. Então você pode fazer análise de desempenho acadêmico. Ó, aqui, ó. Olha o que você pode fazer para analisar desempenho. Dados de prova e avaliação. É normal um professor de primeiro a quinto, o que ele faz? Ele vai corrigir a prova dele, que ele acabou de aplicar para o aluno, e ele faz um mapeamento das questões. Quais foram as questões que mais apresentaram errados? Né? Então, você tem uma sala com 30 alunos, 18, 20 e poucos erraram a questão número 3, você precisa ter um olhar na questão número 3. Ela está escrita de uma forma que possa gerar confusão? O aluno não absorveu aquele conteúdo, aquele conhecimento? As coisas não estão muito bem explanadas como deveriam ser para a visão daquele aluno? E assim sucessivamente. Então você tem uma prova com 10 questões, com 15, com 20, com 30, qualquer quantidade, você tem que analisar quantos alunos erraram cada questão. E aí você faz a métrica, que já é um indicador, como é que está a tua curva de aprendizagem. Beleza? Depois você vai trabalhar, né? Vai fazer uma intervenção em relação a isso. Tá? Posso planejar recurso humano? Acabei de falar agora há pouco, né? Ó, carga horária, licença maternidade, por exemplo, licença médica de N tipos, tá certo? Gestão financeira, aí você vai controlar receita e despesa. Estratégia de retenção de alunos, isso é fantástico e toda escola particular procura ter estratégias próprias, tá certo? Como é que eu faço a retenção? Então, posso usar machine learning para descobrir com antecedência que aquele aluno está em vias de cancelar. Eu posso usar algoritmos complexos, eu posso usar regressão linear, eu posso usar o Excel, eu posso usar até mesmo a minha experiência como gestor. Eu vejo o desempenho acadêmico daquele aluno por número de faltas e desempenho em prova, eu já tenho um olhar dizendo, esse aluno pode ser
um aluno potencial para desistência. E aí eu já tenho que fazer um tipo de intervenção específica para aquele aluno. Eu tenho que padronizar aquilo porque ele é diferente do outro aluno. Perfeito? Alguém quer acrescentar algo aí? Tem um negócio chamado KPI, né? Que fala a questão de métrica de desempenho. KPIs é basicamente uma métrica de desempenho. Então, o que eu quero instituir na minha escola de maneira que seja uma meta para ser alcançada, né? Eu posso dizer assim, olha, eu quero reduzir a inadimplência a 10% ou menos que 10%. Quanto que está a tua inadimplência hoje? A inadimplência da tua empresa está em 30 e tantos por cento, que é a média, tá, gente? A média de 30 e poucos por cento é a média. O que você tem que fazer? Estratégia específica para aquilo vir reduzindo. Então você define esses KPIs. Como no aprendizado também ou parte administrativa? Indicador de desempenho é a meta. Você está aí? Você está falando, Flaviane? É isso? Que o tipo uma meta? Ela está digitando ali. Vamos. Então eu posso escolher uma métrica para gestão escolar, como taxa de aprovação, frequência, desempenho e avaliações, índice de satisfação do aluno. Não, acabei de falar aqui, ó. Tá vendo, ó? Taxa de aprovação, frequência, desempenho em provas, que são as avaliações, índice de satisfação ou não, né, dos alunos. Você pode levar os KPIs para dentro de sala de aula. Por exemplo, né, você tem ali uma escola pública, a escola pública não tem mensalidade. Então, se ele abandona a escola, você já entende que não é por conta que ele está com problema de pagamento de mensalidade. Beleza? Qualquer outra forma. Talvez ele não tenha verba, se ele mora longe, se ele não tem verba para vir para a escola, mas a mensalidade em si já não é um problema que você vai observar. Mas aí você fala, mas o aluno mora longe, ele parece que ele vem de ônibus. E aí ele está com dificuldade de arcar com os custos do ônibus. E aí você tem que observar que tipo de intervenção que você vai fazer. Beleza? De repente você pode propor para esses pais que ele faça a transferência para uma escola mais próxima da região dele. Na maioria das vezes já é feito, né? Mas eu estou colocando aqui só para ilustrar um caso desses. Tá certo? Mas a questão de desempenho, principalmente em avaliação, isso realmente é necessário. Tá? É necessário. Porque se você tiver uma sala com muito problema de desenvolvimento, precisa observar se o material está adequado, se a linguagem do professor está adequada, se existe alguma outra complicação que vocês não detectaram, nem o professor, nem o gestor. Tá? Outra coisa, estabelecer processos de coleta e análise de dados que garantam segurança, garantam governança, precisão, tá? Para que os seus gráficos não sejam realizados de maneira totalmente equivocada. Outra, promover cultura de dados. Então, tem empresa que o pessoal não se preocupa com isso. Então, precisa alimentar aqui, precisa cadastrar, não tá nem aí. Por quê? Para ele, não foi informaram ele que aqueles dados são importantes. Então, ele também não dá importância àquilo. Tá? Então, quando o cara entra na instituição, na sua empresa, você já tem que explicar para ele. Falar, aqui nós temos uma cultura de dados muito bem formatada. E eu preciso que quando você alimentar alguma coisa no sistema da empresa, que seja realmente com precisão. Porque nós vamos utilizar essas informações para fazer coisas no futuro.
tá? E aí, questão de utilizar dashboard e ferramenta de visualização é de cada um, né? Que modelo que quer, se quer usar planilhas, se quer usar o dashboard. Eu utilizaria o dashboard, tá? Você pode escolher? Posso. O que você quer? Dashboard. Porque é rápido, você olha o gráfico ali, você já tem muita coisa que dá para você já resolver assim, ó, de bate pronto, tá certo? Muito, muito rapidinho. Indicadores de desempenho escolar e administrativo. O que são, primeiramente, né? Olha lá, são métricas utilizadas para medir eficiência, eficácia e qualidade das atividades realizadas em uma determinada instituição. No nosso caso, escola, lógico, os indicadores são adaptados para as atividades relacionadas com escola, tá certo? Olha aqui um exemplo de indicador, ó, e eu já coloquei no formato de dashboard, tá? Olha lá, ó. Que bonitinho, né? Olha que bacana. 49% dos alunos da minha instituição são homens, 51% são meninas. Olha lá, em relação à raça, tá certo? Visão dos alunos em relação à escola e ao professor de matemática, ó. E tem mais informações para cá, ó, tá certo? Outro modelo, eu peguei esse gráfico de um determinado local, eu acho que era de um site do governo daqui de São Paulo, tá? E ele tá, o título é assim, ó, Rede de Ensino Estadual em São Paulo tem pior desempenho desde 14. E aqui você vem, ó, né? O IDESP, o indicador de IDESP dos anos iniciais e o IDESP dos anos finais. E aí você tem a nota aqui, vem tal, né? O indicador. E você sabe como é que está caminhando no tempo. Você, quando fala em relação à evolução no tempo, você pode utilizar dos conceitos chamado de longitudinal. Olha aqui, ó, tem até um exemplozinho aqui, ó. Longitudinal, acompanhamento longitudinal do desempenho escolar em determinado tempo, ok? Deixa eu perguntar para vocês, não fica mais fácil você, por exemplo, analisar uma informação com um gráfico desse? Não fica mais fácil do que, de repente, você analisar um monte de planilha? O que vocês acham? Fica mais fácil, não é? Aí, lógico, você precisa de confiança nos dados, mas isso você vai trabalhar com a sua equipe. A sua equipe vai dizer, olha, a gente vai tentar aqui cadastrar isso aqui com qualidade, vai fazer essas coisas bacaninhas. Mas você, rapidinho, você olhando, você já vê a questão. Por exemplo, aqui, ó, quantidade de aluno e aluno. Se alguém perguntar, você tem mais meninas ou mais meninos na sua escola? Você olhou o gráfico aqui, ó, 51, 49. É muito rápido. Tá certo? O pessoal tá digitando, eu vou falando aqui, vocês vão digitando. Na hora que chegar eu já leio aí. E aí eu posso medir o quê? Ó, tipos de indicadores. Eu posso medir o quê? O que eu quero medir na minha escola? Olha lá, índice de indicadores de desempenho. Quais? Taxa de aprovação, reprovação, frequência escolar, nota média por disciplina, taxa de abandono escolar, desempenho em avaliações padronizadas, evolução do desempenho individual. Isso aqui são tudo sugestões de indicadores que você pode criar. Ah, eu quero acompanhar a nota média por disciplina. Aqui, ó. O que eu vou querer ver nisso aqui? Olha lá, vamos ler? Médio desempenho dos alunos em cada disciplina, ajudando a identificar áreas que precisam de melhorias pedagógicas. Então você descobriu que o professor de, sei lá o quê, de química, o professor de química está lá com uma dificuldade porque os alunos não estão evoluindo. Você tem que propor uma intervenção, professor. Chama ele e fala, professor, algo está acontecendo aqui.
que a gente pode fazer? E assim sucessivamente. Tá certo? Lembrando que se você é gestor, coordenador, você não é somente gestor, coordenador do ensino de primeiro a quinto, né? Você está numa escola e aí o volume de aluno que ali trafega é você que tem que ter o olhar para isso. Inclusive o pessoalzinho do EJA, né? E o pedagogo, ele tanto pode acompanhar a evolução em termos de sala de aula do EJA, como também ele pode coordenar e fazer a parte de gestão desses cursos. Vocês têm conhecimento disso, né? Indicadores de desempenho administrativo. O que eu posso controlar por aqui? Olha lá, controle orçamentário, eficiência na alocação de recursos, satisfação do funcionário, tempo de resolução de problema, índice de rotatividade de funcionário. Vocês sabem como é que chama índice de rotatividade do funcionário? Alguém sabe? A Larissa disse sim. Não. Tá aí, ó. Turnover. Vocês podem ler em algum documento, algum artigo, algum material, e aí o autor ele pode colocar assim: o índice de turnover das escolas do particular de uma região de São Paulo supera X%. Índice do quê? Índice de turnover, ou seja, índice de rotatividade de funcionário. Escola que não segura por muito tempo o professor, ou até mesmo gente do administrativo. E aí é importante observar por que tem rotatividade, né? Se o turnover ele é iniciado pelo funcionário, é uma situação. Se ele é iniciado pela empresa, é outro. Quando quer um, quando quer outro. Iniciado pela instituição, eu demito. Demiti um professor, peguei outro. Iniciado pelo funcionário, eu peço demissão. E aí esse é um índice, inclusive, mais grave do que o primeiro. Porque se tem um índice muito alto de gente pedindo demissão, vocês concordam que tem algum problema nessa empresa? Não é isso? Sim! Muito bem. Vamos lá. Vantagens. Se eu utilizar indicador, eu tenho vantagens? Tenho, bastante. Eu posso monitorar isso. Se ele está subindo ou está descendo, que aí já fala aqui, ó, um item já fala do outro, ó, indicação de tendência. O indicador está subindo, quer dizer que ele está crescendo. Dependendo do indicador que seja, ele não pode subir, né? Ele não pode crescer. Então, taxa de abandono, se esse indicador está subindo, indica que os alunos estão abandonando a escola. Ok? Você pode ter uma tomada de decisão mais informada, ou seja, no sentido que elas estão embasadas por dados. Você pode ter mais transparência na prestação de contas e o que eu gosto sempre de propor para os pedagogos, professores, gestores e tudo mais, que é a ideia das intervenções antes de uma coisa pior acontecer. Tá certo? Perguntas? Sim! Tem desafio também o uso de indicador? Tem. Ó, voltamos de novo na definição do indicador relevante. Tem gestor, e eu já conheci alguns, que o cara fica preso num indicador ali, eu quero medir, e aquilo não serve absolutamente para muita coisa. Tudo bem, ele está vendo um negócio que está variando para mais ou para menos ali, mas em relação à tomada de decisão, na estratégia de negócio, em relação a ter mais alunos que não são frequentes, que não abandonam, que têm um bom desempenho, e no caso de escola particular que tem as mensalidades em dia, tá?
Isso são indicadores mais específicos, né? Tudo bem? No estado, a única coisa que você não tem é pagamento de mensalidade. Mas as outras preocupações são iguaizinhas. Ok? Outro desafio é a qualidade de dados, já estamos falando disso tem um tempo, né? Você precisa fazer com que a tua equipe entenda que tem que ter os dados com qualidade. A interpretação correta dos dados, eu tenho que saber também interpretar. E o que é muito interessante, né? A adequação às realidades locais. Isso é show de bola. Você tem escola em comunidades que algumas coisas são específicas daquela comunidade e você precisa, em algumas circunstâncias, adequar isso. Tá certo? No Brasil, só para vocês terem uma ideia, tem escola que não tem sala de aula. A escola rural, escola de campo, como a gente fala, é ali numa área de algum lugar ali de uma casa, e o pessoal senta ali da maneira do jeito que dá, nos banquinhos, às vezes até senta na grama, e o professor que ali está tentando ministrar algum conteúdo, ele desenvolve suas tarefas e o pessoal aprende da maneira, né, que é possível para aquele tipo de recurso. Tudo bem? Então, se você não adequar os índices, alguns tipos de realidade, talvez você tenha ali um erro na análise dos dados. Onde é que eu posso aplicar isso na gestão, né? Eu posso, melhoria do desempenho acadêmico, posso utilizar também para otimizar os recursos financeiros, promoção da assiduidade, principalmente aqui, incentiva a presença e reduzir abandono escolar, e treinamento de equipe. Ok? Satisfação dos funcionários e a rotatividade são utilizados para identificar a necessidade de treinamento. Então você fez uma pesquisa de clima organizacional na tua escola. Você detectou que tem bastante pepininho ali. O pessoal está insatisfeito, não concorda com um bocado de coisa, está meio assim, para lá, para cá, tal. O que você faz? Você propõe treinamento, né? Propõe ações que melhore como o funcionário está visualizando a empresa. Que mais? As ferramentas. Mais uma vez, você pode utilizar o sistema de gestão escolar próprio seu, RP, ou um sistema de gestão educacional que você tenha desenvolvido pela sua equipe. As famosas planilhas eletrônicas, Excel e Google Sheets. E os dashboards que a gente está falando aqui, né, desde o início dessa aula, que realmente são recursos visuais fantásticos. Tudo bem? O que vai mexer numa coisa para lá ou para cá? Dinheiro, tá? Tem dinheiro para comprar licenças de um monte de coisas dessa? Legal, a escola está equipada tecnologicamente em relação aos softwares. Mas eu acredito que nem tudo é necessário. Tá certo? Nem tudo é necessário. Você pode criar uma coisa ali específica, pega alguma coisa que realmente você vai usar muito, muito. Isso aqui eu vou usar muito, tá. Então investe naquilo. A maioria das coisas você pode acompanhar, tá certo? Por algum modelo de práticas ou até mesmo por questões aí envolvendo, como é que fala? O Excel. Beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu coloquei aí na plataforma e eu não sei se vocês chegaram a consultar. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas eu mostro aqui, depois vocês leem com mais tempo. Tá girando, girando. Tarari, tarará, tarará.
Ó, esse documento tá ali na plataforma. Ele tá com o nome de exemplos práticos. Tá aqui, ó. Exemplos práticos sobre o tópico monitoramento e análise de dados na gestão, que é a aula de hoje, tá certo? Então aqui, ó, ele coloca, eu fiz de um jeito que assim, ele apresenta uma situação e qual era o objetivo da gente utilizar uma métrica ali e quais são algumas sugestões. Algumas sugestões dá para implantar, outras às vezes também fica um pouco difícil. Por exemplo, melhorando a frequência escolar. Uma escola pública identificou por meio dos indicadores de frequência escolar que a taxa de ausência dos alunos vem aumentando nos últimos 3 meses. Isso pode estar relacionado a fatores sociais, familiares ou de saúde. Qual é o objetivo do gestor? Reduzir a taxa de ausência escolar em 20% nos próximos 6 meses. Então, nós não sabemos qual é a taxa agora, ela só vem aumentando segundo o contexto do exercício, e ele fala assim, mas precisamos reduzir 20% disso. Então, o que pode se fazer como ações? Ó, analisar os dados de frequência por faixa etária e série, para identificar se o problema está concentrado em algum grupo específico, ou seja, os alunos mais velhos estão faltando mais. Realizar entrevista com os pais dos alunos que apresentam alto índice de ausência para identificar as causas. Implementar um programa de incentivo à presença, oferecendo premiações para os alunos com melhor frequência mensal, se a escola tem condições de permitir isso, né? E utilizar o que? Dashboard, para monitorar o impacto das ações, tá certo? Verificando se as taxas de frequência já melhoram em dias posteriores, em semanas posteriores, em meses posteriores. Tá? Você implantou o programa, fechou, tá. Semana que vem, melhorou a frequência? Tá, melhorou um pouquinho. O que dá para fazer para melhorar mais? Outro item, outro exemplo, ó, otimização do orçamento. A escola percebeu que os gastos com materiais de limpeza e manutenção de equipamento estão excedendo o orçamento anual planejado, impactando os recursos disponíveis para outras áreas, como aquisição de materiais didáticos. Qual é o objetivo que o gestor propõe? Reduzir os custos com materiais em 15%, sem comprometer a qualidade destes. O que tem que fazer como ação? Olha lá, analisar os relatórios financeiros detalhados para identificar quais itens apresentam os maiores custos e se houver aumento significativo, em relação ao ano anterior. Realizar um levantamento para verificar possíveis desperdícios ou falta de controle no uso desses materiais. Negociar com fornecedores para obter melhores preços ou buscar alternativa de materiais mais econômicos. E utilizar indicadores de controle de estoque para monitorar o uso dos materiais e implementar um sistema de gestão de inventário. Vou falar mais um, tá bom? Ó, intervenção pedagógica para melhorar o desempenho em matemática. Os indicadores mostram que o desempenho dos alunos em matemática está abaixo da média em comparação com outras disciplinas, especialmente nas turmas do 6º ano. Você, como gestor, o que você propõe? Você quer aumentar a média de desempenho desses alunos em matemática em 30% nos próximos 2 bimestres. Quais são as ações que você pode utilizar? Olha lá. Utilizar os dados de notas e resultados de avaliação diagnóstica para identificar o conteúdo ou os conteúdos onde os alunos apresentam mais dificuldade. Implementar aulas de reforço para grupos específicos que apresentam dificuldade em tópicos como frações e equações, por exemplo. Na escola onde vocês trabalham, faz estágio, tem a política de aula de reforço? Sim ou não? Ó, onde eu fazia tinha. Então, isso é importante, tá certo? É muito importante.
Realizar treinamento com os professores de matemática para explorar novas metodologias de ensino e prática pedagógica mais ativas e monitorar por meio dos dashboards o progresso dos alunos nas avaliações mensais, comparando os resultados antes e depois das intervenções. Tá certo? Continuando, tá? Então aí você tem o item 4, tá certo? E tem o item 5. Perfeito? Depois vocês dão uma lida com mais tranquilidade, tá bom? São exemplos de aplicações práticas. Perfeito? Bom, aqui no meu relógio são 21h58. Faltam 2 minutos para a gente encerrar. Dúvidas? Sim ou não? Beleza. Então, gente, é isso que que eu tinha que apresentar hoje para vocês, tá? Aqui estão as referências da onde eu tirei todo esse material. Se possível, consulte, né? Tá bom? Consultem os materiais, né? Onde vocês podem reforçar um pouco mais, né? As questões aí. E é isso, tá certo? Meu cordial boa noite e até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, estou por aqui.